Graça e paz a todos aí, animação. Então, como o Lohan disse, eu vou estar expondo um pouco sobre o capítulo 3 de Ruth, e é o capítulo que a gente está vindo estudando. A última aula foi o Lohan e o Gabriel, depois capítulo 1 e 2, hoje é o 3 e a Mavi o capítulo 4. Eu vou estar usando a minha Bíblia, que ela é revista e atualizada, vou estar lendo a minha versão. E assim expondo versículo por versículo. No capítulo 3 ele vai ter ali 18 versículos, e a gente vai estar vendo ali um por um. Então vamos lá. Primeiro, capítulo 3, primeiro versículo, nos diz assim: Disse Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que seja feliz? Só recapitulando um pouco a história, Noemi ali vai ser sogra de Ruth. Ruth, que havia perdido ali o seu esposo, Noemi era sua sogra, ou seja, perdeu o seu filho, e Ruth acabou indo com Noemi para a terra de Noemi. Ela decidiu ir, A Noemi falou: não, fica. Ruth falou: não vou ficar, vou ir com você. Aí teve todo o desenrolar da história, que foi contado na aula passada, e começa assim esse versículo. Noemi diz, falando para Ruth, falando: busque um lar para que seja feliz. Esse busque um lar dá para entender como se fosse buscar mesmo um relacionamento. Busque um marido, busque alguém para que você possa ser feliz. Então vai lá e arrume alguém. É meio que esse sentido que Noemi está falando para Ruth. Logo no início, busque um lar para que seja feliz. E já no segundo versículo, nos fala: ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes, eis que essa noite limpará a cevada na eira. Como assim? Relembrando, Boaz ali era o agricultor ali, que dona ali um pouco ali da sua terra e tudo mais, e Ruth estava ali colhendo a cevada, algumas coisas. Boaz meio que estava protegendo, estava ali defendendo um pouco ela, e na sua terra falando: não, pode pegar aí a cevada, pegue as coisas aí, fica aí, porque aqui você não vai ter muito perigo, aqui você pode ser uma das minhas servas, está tudo bem. E Noemi, conversando com Ruth e tudo mais, e Noemi falou: opa, ele é um dos seus parentes próximos. E como o Lohan trouxe no culto passado, sobre o parente próximo, é que o quê? Quando o seu marido morria, a mulher perdia o seu marido, ela casaria ali com o seu parente mais próximo, ou seja, o seu irmão. Por quê? Porque senão ela ia ficar desamparada. Então ela teria de casar de acordo ali com a lei. O Lohan até trouxe, não lembro, Deuteronômio, está nisso aí. Até trouxe, teria que casar com seu parente mais próximo, ou seja, o seu irmão. Onde o irmão também tinha morrido, que era o cunhado de Ruth, também tinha morrido. Ele foi morrendo assim, até que não sobrou muitos parentes próximos, mas ainda tinha ficado alguns. E Boaz era um desses parentes, ou seja, Ruth teria que ficar ali com o seu parente próximo. Falou: opa, Boaz é um dos seus parentes. Então é isso que ela vem falar já no versículo 2, vendo mais uma vez: ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas suas servas estivesse, um dos nossos parentes? No caso, ela fala: um dos nossos parentes, é realmente relembrando que ela deveria casar ali com um parente próximo. Por isso ela indaga, no caso Noemi indaga para Ruth. E ela continua falando: eis que esta noite limpará a cevada na eira. Como assim? O que é a eira? Como assim limpar a cevada? Como ele mexia com a agricultura e tudo mais, sua cevada, ele limparia na eira. Primeiro, falar o que é eira, para a gente entender. Eira seria um lugar onde a cevada passava ali para limpar o grão, ou seja, um trigo também, a gente limparia ali. Como assim? Era meio que um lugar geralmente circular ali, com um diâmetro de 9 metros, no caso um raio de 4,5 metros, era colocada ali a cevada, um trigo ali, e depois era com a ajuda de ou uma humana mesmo, ou de algum boi, alguma coisa passando em cima, e iria separar ali os grãos da palha, separar ali da palha, dos grãos e tudo mais, onde ficaria ali na eira, que é esse lugar redondo. Depois disso, era pegada essa cevada ou grão, o que tivesse ali para limpar, pegaria com um garfo, aqueles garfo grande ou alguma outra coisa, jogava para cima e o vento levava essa palha, esse resto. E como o grão era mais pesado,
ele acabava ficando. Então jogava para cima, o vento passava, o grão ficava no chão. Então com esse processo era limpar a cevada na eira. Ia na eira, jogava a palha para cima depois de debulhar e o grão ficava. Então é isso que Noemi vem falar. Esta noite ele limpará a cevada na eira. Ou seja, essa noite ele fará esse processo. Tem outra curiosidade também, que essa eira ficava geralmente no lugar mais elevado da cidade, ou então algum monte próximo da cidade. Por quê? Como eu falei que esse processo precisa de vento e tudo mais, era bom que fosse um lugar mais elevado, uma altitude mais elevada. Então essa eira tinha o costume de ficar num lugar um pouco acima ali do nível da cidade. É só uma curiosidade mesmo da eira. E é isso que ela fala no versículo 2. E no quadro 3... Banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos e desça a ele. Porém, não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Ainda Noemi falando para Ruth, falando, seguinte, ele vai estar lá na eira, Boaz vai estar lá na eira, você vai tomar um banho, vai vestir sua melhor roupa, vai se ungir, passar um perfuminho, ficar bem cheirosa e vai atrás de Boaz, ele vai estar lá. É isso que a Noemi está falando. E ela, então beleza, está só se atentando. E assim, era uma prática, costume na época, e até hoje, tomar um banho, se preparar, se arrumar, para ir num evento um tanto quanto grande, no evento ali, era esse costume mesmo, se arrumar, se perfumar, principalmente a um casamento. Era isso que a noiva fazia. Então isso até remete um pouco ao que uma noiva fazia, que é o quê? Tomar um banho, se ungir, de cima a baixo, colocar sua melhor vestimenta antes de entrar no casamento. Então sim, dá até para imaginar essa analogia aqui, desse verso 3. E aqui ainda ela fala, sobre, ainda no versículo 3, que ela comenta, porém não te deixes conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Ou seja, Boaz vai estar ali na eira, a Noemi está instruindo, e uma das suas instruções também é isso, não te deixa conhecer. Ou seja, você vai se esconder um pouco dele, não vai deixar ele ver o seu rosto nem nada, até que ele tenha comido e bebido. Então, assim, provavelmente ela estava com algum véu no rosto, se escondendo, para que Boaz não pudesse ver. Por quê? Era isso que Noemi estava instruindo Ruth a fazer. E por enquanto está na instrução. Agora no verso 4. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deitar. Então chegarás e lhe descobrirá os pés, e te deitarás ele te dirá o que fazer. Como assim? Então quando repousar, notarás o lugar que está deitado. Então beleza, Ruth vai estar ali. Quando Boaz se repousar, Ruth vai estar ali, vai ver, opa, ele deitou. Então eu vou chegar ali, vou fazer o quê? Vou descobrir os pés, no caso, Noemi está instruindo o que Ruth fazer quando encontrar Boaz ali na eira. Então você vai chegar, vai ver onde deitou, vai retirar as cobertas dos pés e depois deitar no pé dele. É isso que Noemi está falando para Ruth fazer. Ela está só analisando. E por que retirar ali a coberta? Porque descobrir os pés. Isso provavelmente devido ao frio, que como bateria um frio nos seus pés, aquilo poderia acabar acordando, Nossa, meu pé esfriou demais, acabar acordando. Então é tudo algo lógico, que ela está pensando o que fazer. Então por isso descobrir os pés. Ainda agora já no verso 5, respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me passar, disso fareis. Aqui a gente pode observar o quanto Ruth estava sendo leal a Noemi. O quanto Ruth realmente está falando, opa, não, beleza, você falou isso, eu vou obedecer. E assim, certamente, a Ruth estava com algumas indagações, tipo, nossa, mas fazer isso, como que vai ser? E nossa, e agora? Assim, certamente Ruth estava um pouco confusa, mas ainda assim estava obedecendo a Noemi, falando, não, beleza, o que você falar, eu vou fazer. Então assim, a gente pode ver a lealdade de Ruth em cima de Noemi. O quanto isso é bonito, a sua lealdade com a sua sogra. Falou, não, você falou, então beleza, eu vou cumprir sim. Então ela passou as instruções e Ruth falou, beleza, o que você falar, eu falei. Já no verso 6, no versículo 6, então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado.
é que a gente pode ver a comprovação, né, que ela realmente falou que ia fazer e fez o que a sogra mandou ela fazer. Então, já no verso 7, havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu aos pés e se deitou. Bom, aqui o início, fala, e havendo Boaz comido e bebido, estava já de coração um tanto alegre. Assim, certamente, bem provável, Boaz não estava bêbado, por mais que tinha comido e bebido, não. Boaz era um cara íntegro, e assim, quando a gente lê, desenvolve o texto, a gente vê que as decisões dele foi algo convicto, decisões cientes do que ele fez. Então, comeu, bebeu, estava alegre, sim, de fato, ele estava alegre. Quem fica alegre depois de comer, depois de ver a sua colheita ali dando os frutos, ver a sua colheita ali dando certo? Então, claro que ele estava alegre, mas ainda assim, ele provavelmente não estava bêbado, ele estava lúcido, tanto é que ele era um cara íntegro, então ele não ia encher a cara até beber. Mas beleza. Aí continuando, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Provavelmente também, ele deita ali por dois motivos. Primeiro, seria o motivo porque ele também estava ali na ilha, ajudando a remover as palhas do grão, a limpar a ilha. E outro motivo também, muito provável, é porque evitar furto. Porque, poxa, qualquer um poderia chegar ali, furtar, roubar ali os cereais. Ele deitou ali para a pessoa também não ficar mexendo ali nas suas coisas, para evitar furto. Provavelmente, esses dois motivos também. Aí continuando indo, verso 7, então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Isso ainda é sobre Ruth, foi de mansinho, tudo mais. Quando chegou ali a Boaz, viu ele deitado, foi descobrir os pés e se deitou ali junto aos pés de Boaz, assim como Noemi tinha instruído. Beleza, agora já no versículo 8, sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. No caso, claramente, Boaz se assustou com aquilo, porque, poxa, você está dormindo ali tranquilo, e de repente aparece uma mulher ali deitada no seu pé meia-noite, meia-noite a gente conta. Assustou, cara, como que não assusta, Então, se imagina também que estava num lugar tanto quanto escuro, poxa, não tinha poste, não tinha luz, sim, poxa, deve ter uma fogueira, alguma coisa, mas estava provavelmente alguma penumbra, então nem dava para discernir. Isso a gente vai ver no versículo seguinte, que não dava para discernir direito quem que era, poxa, alguém ali, uma mulher, quem está xeretando aqui? Ele foi e perguntou, Eis que a mulher estava deitada a seus pés, e disse ele, já o versículo 9, quem és tu? Ou seja, ele dava, poxa, quem é você? Por quê? Porque ele não tinha reconhecido. Aí ela respondeu, no caso ela, Ruth, sou Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Bom, aqui a gente vê que Ruth, ela é um tanto quanto direta, ela estava assim na intenção de ter Boaz como seu resgatador, no caso de estar junto com Boaz, e ela não enrolou, chegou junto já e falou, não, você é meu resgatador, estende a sua capa sobre nós, sobre mim. E seria o que? Estender a capa seria como fosse ele proteger. Não, você me protege, toma eu aos seus cuidados, fica comigo e estende a sua capa sobre mim. Então é isso que ela vem dizer, ou seja, ela foi bem direta, meio que no pedido de casamento dela ali, ela já foi e falou, não, sou eu, sou sua serva, estende sua capa e fechou, sem enrolação. Já no versículo 10, continua a resposta de Boaz a Ruth, que é, disse ele, bendito seja tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Esmiuçando um pouco, que já ainda no verso 10, melhor fizeste a tua benevolência do que a primeira. Provavelmente, a sua primeira benevolência foi o quê? Foi não abandonar Noemi e ser leal a Noemi. Que, poxa, Noemi ia retornar para a sua terra, e por mais que Ruth não fosse daquela terra que Noemi ia retornar, Ruth falou, não, eu vou com você, ou seja, ela foi leal, foi uma benevolência.
e agora ela está respeitando a lei ali que tinha deixado, né, ali na Bíblia. Ou seja, ela está respeitando a lei e foi leal a Ruth. Então isso seria ali, dá a entender que isso seria a sua benevolência, né, a sua primeira. E ela fala, não, essa sua segunda está sendo mais bonita que a primeira. E seria isso mesmo, de respeitar a lei. Né, e ele continua ainda falando sobre, ainda no versículo 10, que é o quê? Pois não foste após jovens, que é rico, que é pobre. Ou seja, Ruth, ela poderia desobedecer a lei e ir atrás de alguém, né? Ah, não, quero casar com um jovem agora, eu quero arrumar alguém mais rico, eu quero arrumar alguém mais bonito. Mas não, Ruth continuou obedecendo a lei, né? A lei que estava ali continuou sendo leal a Noemi. Então ela foi e obedeceu, e Boaz percebeu isso, falou, nossa, você realmente poderia ter arrumado outra pessoa, poderia ter achado alguém, mas ainda assim você estava aqui, ainda assim você me preferiu. Aí ele vai e fala isso daí. Já no versículo 11, continuação, agora pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disser eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu é mulher virtuosa. Então assim, ela meio que já pediu, em casamento, falou, estende sua capa sobre mim e tudo mais, e Boaz meio que agora está aceitando, falou, não, o que você disser, eu vou aceitar sim. Você falou, bom, beleza, o que você falou, eu vou fazer. Por quê? Porque você é uma mulher virtuosa. Estava claro que Ruth era uma mulher virtuosa, e isso não só para Boaz, mas para a cidade inteira. Assim, a cidade inteira, principalmente, ali agora uma curiosidade, ali na porta da cidade era onde, ele pode dizer que a fofoca corria solta, onde tinha os comércios, onde as pessoas se reuniam, onde as pessoas ficavam visitando. Então ali na porta da cidade, provavelmente viram Ruth, falou, nossa, Ruth é uma mulher de respeito, Ruth é assim, não, Ruth é legal. Então sim, foi criando a visão do povo que Ruth era uma mulher virtuosa. E Boaz reconhece isso também, ele fala, não só eu vejo que você é uma mulher virtuosa, mas como toda a cidade. E agora já no versículo 12, continuação, fala, ora, é muito verdade que eu sou seu resgatador, mas ainda outro resgatador a mais chegado do que eu. Ou seja, Boaz era sim um parente próximo, resgatador é isso, seria o parente próximo que tomaria os cuidados de Ruth. Boaz está falando, não, eu sou, é verdade, mas tem alguém mais próximo do que eu. Então, se por mais que Boaz ali estava demonstrando interesse, ele também estava seguindo a lei. Ruth seguiu a lei, seguiu Noemi, seguiu a lei que estava imposta, de procurar seu resgatador, e Boaz também está sendo leal, falou, não, tem um resgatador mais próximo do que eu, ou seja, ele tem mais direito do que eu de possuir você. E assim, o resgatador também ele teria direito à terra, se a viúva tivesse alguma terra, alguma posse, o resgatador teria o direito também. E ele foi leal à lei e fala isso, tem alguém mais próximo. E já agora no versículo 13, ficaste aqui essa noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei. Então, certo como vive o Senhor, deitaste aqui até amanhã. Então, aqui a gente pode ver também um pouco da preocupação de Boaz, falando, não, fica aqui essa noite, porque já estava ali, já era ali meia-noite, e poxa, a Ruth retornar para casa esse horário certamente seria perigoso, uma mulher ali sozinha, indefesa. Então, não, passa aqui essa noite, amanhã a gente resolve esse esquema aí. Eu vou atrás, mas se não quiser você, não, então eu aceito sim, eu vou querer. Então aqui a gente pode ver a preocupação de Boaz e falando o que faria, Não, amanhã, se der certo, deu, e vamos ver. Se ele quiser você, não posso fazer nada, pois é a lei. Agora, se ele não quiser, eu aceito e pego você para mim. Agora já o versículo 14, ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro, porque ele disse, não se saibas que veio mulher a eira. Então realmente foi isso, Ruth ficou ali até o amanhecer, e assim, não ocorreu nada de algo para frente ali, algo um pouco, alguma peripécia ali, não teve disso. A Bíblia mostra que realmente não foi isso, ela ficou ali até amanhecer e tudo mais,
E acabou que ele também falou, né, já no final do versículo 14, não se saiba que veio mulher a ele, ou seja, ele sabia que se fosse pego com uma mulher ali, poderia criar problema para a sua cabeça. Ele falando, então saiba que não veio ninguém aqui. Então não pode saber que você estava aqui, porque poderia ocasionar problema na sua cabeça, ocasionar ali confusão e até dar problema depois, se ele quiser resgatar a Ruth, né, que ele queria. Se der certo, poderia até dar o que falar. Então ele fala, não, então sabe que veio mulher a ele não. Já no versículo 15, continua, ele disse mais, dá-lhe o manto que tem sobre ti e segura. Ele segurou, ele encheu de 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Então aí a gente pode ver um ato também de benevolência de Boaz com Ruth, que foi pegar o manto que Ruth estava e colocar ali 6 medidas de cevada. Essas 6 medidas, ela pode variar ali, está entre 20 a 40 quilos de cevada, ou seja, é uma medida muito generosa, é algo muito bom. E Ruth pegou e voltou, né, com as suas medidas de cevada, ou seja, com o que tinha recebido de Boaz. E assim, pode ter sido também, né, pode ter sido também que é até algo para disfarçar um pouco Ruth, né, para não saber que Ruth tinha ido ali visitar e pegar um pouco mal. Pode ter sido um pouco de jogada disso também, já que Ruth tinha esse costume, né, de levar um pouco da cevada para casa e tudo mais. As pessoas provavelmente teriam já visto Ruth outras vezes esse monte. Então, além de benevolência, pode ter sido algo para disfarçar, para não dar o que falar, algo que não tinha existido. E ainda continuou, né, que já no... Deixa eu perdi no versículo aqui. 16. Isso. Em chegado em casa de sua sogra, esta lhe disse, como se passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Então, chegou em casa, e Ruth, já chegado em casa, fez tudo que Noemi tinha falado, e provavelmente Noemi já curiosa, né? Nossa, o que você fez? Me conta tudo. Nossa, me fala como que foi. Nossa, me conta. E vai lá, Noemi fala, ela contou tudo quanto aquele homem lhe fizer. Então contou, ele falou, não, essa cevada aqui, ele entregou, ele falou que aceita me resgatar, mas tem alguém mais próximo, vai vir com ele primeiro, e contou tudo. E uma tradução também possível do hebraico é essa parte de como se passar as coisas, filha minha. Essa pergunta, filha minha, uma tradução possível também pode ser perguntando, né, filha minha, como assim? Se você ainda é minha filha, né, no caso, Noemi perguntando se você é minha filha, no caso, filha do peito, obviamente, ou se já seria meio que a esposa de Boaz. Então, sim, é uma tradução possível também. Se você continua sendo minha filha, ou se já é a esposa de Boaz. Né? E, assim, em todo momento a gente pode ver ali o carinho que Noemi tem com Ruth. Né? Não é só Ruth que tem esse carinho com Noemi, de largar tudo e de seguir Noemi para outras terras, mas também Noemi, né, chamando a todo momento a minha filha e tudo mais. Esse carinho tão especial, é um carinho bonito que a Bíblia demonstra. Já no versículo 17, e disse ainda, essas 6 medidas de cevada, ela mais Deus e me disse, não volte para a tua sogra sem nada, né? Bom, aí ela continuando falando, né, que ela recebeu essa cevada e falou, que Boaz falou para ela, não volta para a sua sogra sem nada, não volta com as mãos abanando não. E sobre, já no versículo 18, né, o último versículo desse capítulo, que é o desfecho, né, que é Noemi falando. Então lhe disse Noemi, espera minha filha, até que saibas que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Ou seja, Noemi estava convicta, né? Como ela já era ali, né, macaca velha naquilo lá, ela já sabia o que ia acontecer. Falou, não, ele vai correr atrás, certeza. Se você fez como eu disse, vai dar certo. E assim, e ela também estava confiante porque Boaz era um cara de respeito, ele era um cara íntegro, né? Boaz era um cara top, assim, não, se ele falou, ele vai cumprir mesmo. Fica tranquila que vai dar certo. E é isso que ela responde, né? Falando ali para Ruth, fala, não,
Então fica de boa, que vai dar certo. Se você fez como eu falei, vai ficar tudo certo. E é interessante a gente ver agora, porque Noemi estava um tanto quanto desolada. Poxa, perdeu os filhos e tudo mais, uma terra ali, estava ali na sua terra, mas, poxa, sem seus filhos. Então, assim, ela estava meio que triste, estava ali desolada, estava mal com aquilo. E meio sem esperança. Mas Ruth traz a esperança de volta para Noemi. Como assim? Porque Noemi, ela passa meio que enxergar uma luz no fim do túnel. Ela fala, não, opa, talvez você fique com Boaz, talvez dê certo vocês dois. Se realmente dá, eu vou achar bom demais. Então, se seria algo que alegraria o coração de Noemi. Então, assim, a gente pode observar aqui algo positivo, que trazia de volta essa esperança para Noemi, que tinha perdido ali seus filhos e não estava legal para ela. Ela pôde ver uma luz no fim do túnel. Além do mais, é isso mesmo, a exposição. Aí se encerra aqui no versículo 18. E agora já é o capítulo 4 com a Mavi.